Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje quero conversar aqui um pouco com vocês sobre troca de cera, né? Como fazer isso. Explicar bastante para posteriormente a gente estar postando vídeo aqui na prática de troca de cera. Vou fazer uma revisão desse enxame. Meu objetivo aqui é só revisar esse enxame, ver como é que ele está, se tem néctar, se tem pólen, se ele está equilibrado, porque esse é um enxame que eu quero dividir ainda ele esse ano. Eu estou preparando eles para divisão, para ele atravessar o período de escassez bem, que aqui está iniciando, mas ainda dá tempo de fazer algumas divisões. Tem que arranjar um bom formão para mim, gente, porque a gente pega uma caixa cedo, bem propolizada, é bem difícil de abrir com esse canivetezinho. Já está com bom tempo que eu trabalho com ele. Então a gente vai estar aqui falando sobre troca de cera, apresentar aqui as 4 formas que você pode estar utilizando para trocar a cera e também fazer uma revisão desse enxame. Deixar aqui a fumaça fazer efeito, né? Sempre bom, com antecedência, para evitar que elas fiquem agressivas. E assim, gente, a troca da cera eu considero um dos pilares da apicultura, porque a rainha só gosta de fazer postura em cera nova. Cera velha, muito velha, pode ter certeza que a abelha rainha não vai fazer postura em toda essa cera. Tem até um fato bem interessante sobre isso, em um enxame que eu estava dividindo, ou melhor, que eu dividi. E aí, né, a abelha rainha, a princesa nasceu, foi fecundada, começou a fazer postura, mas ficava só um bolinho assim, ó, no meio de uns quadros pretos. E aí, alguns até falaram em um comentário de um vídeo, quando eu estava fazendo, no caso, a enxertia dos quadros, para tentar dar uma arrancada nesse enxame, que poderia ser varroa. Tudo bem, não descarta a possibilidade, mas de cara logo assim a gente podia ver que era muita cera velha. Então eu fui em outros enxames com cera nova, com postura, quadro com crias fechadas, e peguei quadros e introduzi nesse enxame. Gente, em 15 dias o enxame estava totalmente diferente, porque as crias foram nascendo, a cera nova, e a abelha rainha aí sim começou a fazer uma postura uniforme, uma grande postura, e o enxame voltou a crescer. Aliás, começou a crescer, né? Porque até então, depois da divisão, não tinha se desenvolvido. E isso até fica como aprendizado para sempre que a gente for fazer divisão, optar por pegar cera nova, né? Para colocar no enxame, porque rainha nova, ela tende a ser um pouco mais exigente, e muitas vezes ali tem uma quantidade reduzida de abelhas, e ela simplesmente não vai fazer tanta postura assim, e aí pode vir aí uma traça, pode vir aí uma formiga, no caso a saraça, atacar, tomar esse enxame e você perder. Então é sempre bom estar atento do que diz respeito a isso. E no caso da troca da cera, acaba sendo muito importante, gente, porque vou até abrir logo aqui esse enxame para me explicar isso. No caso, a troca da cera, gente, acaba sendo muito importante por alguns motivos. Por exemplo, ó, um enxame como esse aqui, ele está completo, né, com 10 quadros. Ainda tem uma cerinha aqui que ela só começou a puxar, mas vou alimentar novamente, ela vai terminar de puxar. Ele tem 10 quadros, certo? Geralmente a abelha rainha vai demorar 2 dias, um pouco mais que 2 dias, numa florada grande, para fazer postura em um quadro desse aqui. Só resta uma sobrinha. Então, se a gente começar a contar aqui, ó, ela faz postura hoje aqui, aí vem, né? 2 dias aqui, mais 2 dias aqui, 4, 6 dias, 8 dias, 10 dias, 12 dias, 14 dias, 16 dias, 18 dias e 20 dias. Então, ó, é o tempo mais ou menos que uma operária leva para nascer. 20 dias, 21 dias, um pouco mais, um pouco menos, depende aí da temperatura, de calor. E quando ela chegar aqui, claro que ela não vai seguir essa ordem, essa lógica que eu estou falando aqui, mas ela vai fazer essa quantidade de postura, ela precisa dessa área. Quando ela chegar aqui, nesse ponto aqui, ó, essas lavas aqui já tem nascido e ela já pode voltar a fazer postura nesse quadro. E aí, meu amigo, se você deixa muita cera velha, quando o enxame precisar dar aquela arrancada em uma grande florada, vai faltar espaço quando a abelha rainha estiver hiperestimulada devido a uma grande florada. Então você tem que estar atento a isso
Então você tem que estar atento a isso, a questão da cera nova. Só que quando a gente fala de cera, gente, tem dois detalhes, né, aliás. O primeiro é como você vai fazer essa troca, que aí depende muito da estratégia de cada um. E a questão de custos, né? Só que troca de cera, no que diz respeito a custo, acabar a gente fala como trocar, eu considero como um investimento. Porque se você colocar, no caso, 1 kg de cera, no caso, né, sobra ainda, mas vamos supor que você coloque 1 kg de cera em uma colmeia dessa. 1 kg de cera é 14, 15 lâminas, mas só pega 10. Vamos supor que você colocou. Se você tirar toda essa cera depois que elas puxarem e derreter, você vai conseguir tirar praticamente o dobro, 2 kg de cera. Então, eu vejo como um investimento, uma forma de ganhar uma renda, de ter uma renda extra. Todos os anos você fazer a troca dessa cera. Então, se você tem cera alveolada, não tem a pena de usar não. Coloque para suas abelhas, porque elas vão dar o dobro para você. Você só tem que ter paciência, né? E aí é que entra também a questão do planejamento financeiro, para você não se apertar tanto e ter recursos para colocar as colmeias para funcionar. E fazer a troca de cera, aproveitar para quem sabe, né, até ganhar uma grana com essa cera, uma renda extra, e assim ter mais dinheiro para investir na produção. Bom, e a primeira forma que a gente pode estar utilizando, gente, para fazer a troca da cera, vamos sacar aqui o quadro. Aqui, gente, tá cedo. Ainda não é 7 horas do dia. Quadro aqui, ó, com bastante alimento. E aí, gente, uma das formas de estar trocando a cera, ó, é fazer um corte bem aqui, ó. Você corta e tira todo o resto, leva para derreter. Só que esse manejo aqui, como forma de você trocar a cera, principalmente você faz isso naqueles quadros aonde só tem alimento, né? Não vou mexer muito no enxame, gente. Ele tem muito néctar, tem pólen que eu sei que está entrando para evitar pilhagem. Então essa é uma forma, né? Você faz esse corte, fechar o enxame, tá tudo ok. Tem muito alimento, se eu for mexer aqui pode dar pilhagem. Só que fazer dessa forma, gente, tem um problema. Vou fechar logo aqui o enxame, não tem problema aqui com pilhagem. E o problema de você trocar a cera dessa forma é que elas vão puxar por conta dela. E a tendência é que elas puxem muitas células de zangões. Isso não é bom. Porque o zangão, apesar dele ser importante para fazer a fecundação da abelha rainha, em uma eventual multiplicação, divisão, no período de produção ele acaba atrapalhando se tiver muito zangão, porque basicamente ele só vai comer mel, e à medida que tiver um número muito grande de zangão, apesar de eu não considerar isso um problema assim bem severo, então fazer a troca da cera dessa forma acaba sendo um problema, porque as abelhas operárias vão puxar muitas células de zangão e isso não é interessante. Então aqui eu não mexi muito no enxame, não estressar tanto ele. E outra forma, gente, que eu acho até bem mais interessante a gente estar trocando a cera, principalmente aquele enxame que você capturou, que você amarrou com liga, tá tudo torto, quebrado, quadro com cera atravessado, você quer fazer essa troca da cera toda de uma vez, é você utilizar o método de marrer. E aí no final do processo, né, toda a cera tá nova. Para aplicar o método, eu teria que ter uma tela excluidora, um ninho. Você vai subir todos os quadros, deixar só um embaixo para a rainha ficar ali trabalhando nele. E aí você coloca a tela, né, no caso, para a abelha rainha não subir. E aí você taca xarope, pelo menos aí 7, 10 litros de xarope, até ela puxar toda a cera, ou pelo menos 50% da cera.
Eu prefiro trabalhar até com esse número para ficar um pouco mais barato, né, o manejo, porque ali a abelha rainha vai precisar de espaço para fazer postura, então pelo menos 70%, 50% dessa cera tem que ser puxado o mais rápido possível e você estimula isso com xarope, de preferência 100%, né. No início você pode começar fornecendo mesmo muito xarope e aí depois reduzir e seguir o manejo normal, se você estiver fazendo manejo pré-safra, e tirar o sobreninho com a cera velha depois de 21 dias, 22 dias, quando todas as lavas nascerem. Então, essa é a segunda forma que você pode estar utilizando o demarrer para fazer a troca de cera. E, consequentemente, né, além de trocar toda a sua cera, você ainda vai estar prevenindo a enxameação. Então, esse também é um método que é super válido. Bom, gente, outra forma que você pode estar utilizando para fazer a troca da cera em seus enxames é no próprio manejo pré-safra. Antes de você iniciar as alimentações do manejo pré-safra, que essas alimentações vai depender de como você faz esse manejo, geralmente os seus enxames vão estar pequenos e com muita cera velha, sem nada ou quadros com alimento. E aí você vai pegar todos esses quadros que estão com alimento, exceto o pólen, né? Mas todos os quadros que tiver com mel e sem ser ocupado pelas abelhas, você vai tirar, levar para derreter e começa a fazer a alimentação. Essa é uma forma também de você fazer a troca dessa cera. E aí, na sequência do manejo, você joga esses quadros mais velhos para as laterais e deixa só os quadros mais novos no centro. Essa é outra forma de você estar fazendo a troca da cera. Eu confesso que eu até prefiro esse método, ele é um pouco mais dinâmico e não precisa de você estar ali fazendo um manejo mais, vamos dizer assim, que precisa da sua presença constante, como o método demarrer. Você montar tudo, ficar acompanhando isso, dá um pouco de trabalho, e você fazer essa troca de cera no manejo pré-safra dessa forma, acaba sendo um pouco mais simples, um pouco mais fácil. Basta só que você saiba o que é que está fazendo e, consequentemente, né, a partir do momento que você entra com aquela alimentação ali para estimular as suas abelhas, o enxame vai continuar crescendo, se desenvolvendo, e no decorrer, você colocando cera ali, né, elas vão puxar essa cera e o enxame vai estabelecer. E aí, como eu falei, né, joga a cera velha para as laterais, para elas darem preferência para colocar pólen e néctar, e a cera nova você deixa ali no centro, e aí depois, durante o manejo, no ano seguinte, você troca toda aquela cera mais velha, que ficou com cera velha, que foi para as laterais. Essa é outra forma que você pode estar utilizando para fazer a troca da cera no manejo pré-safra. Então, até agora a gente viu um pedaço da cera de pelo menos 30% de quadros que não estão sendo ocupados ou estão com alimento. O demarrer, que acaba sendo bem interessante quando você quer trocar tudo de uma vez, como um enxame de captura, onde está tudo torto. E a outra forma aqui que a gente acabou de citar, no manejo pré-safra. Porque a troca da cera, sempre que você pega aí os manuais e vai dar uma olhada, é pelo menos 30% você tem que trocar. Eu recomendo trocar toda a cera velha todo ano, no início da safra que tiver, para evitar maiores problemas. E ainda existe, né, uma quarta forma. Depois, gente, eu vou mostrar na prática cada uma dessas formas, como é que você pode estar fazendo, tá certo? E se você conhece outra forma, deixa aí nos comentários, porque a gente testa, a gente sempre está avaliando aí novas técnicas. Isso é muito interessante. Sim, e outra forma que a gente pode estar fazendo a troca da cera, e aí vai depender se você trabalha com um sobreninho, né, compatível ou não, é durante a safra, né? Você está subindo esses quadros velhos com alimento para cima e preenchendo a parte de baixo com cera nova. Essa também é uma das formas que você pode estar fazendo, principalmente na safra, para trocar a sua cera. Ou seja, né, se você combinar a troca da cera, né, de parte da cera, você trabalha no caso com sobreninho, compatível com o tamanho do ninho. E aí você combina, né, essa técnica com substituir também parte dela no manejo pré-safra. É perfeito, né, porque você acaba facilitando muito todo esse processo. E aí, gente, você pode também combinar, né, essa última forma que eu falei com a substituição no início do manejo pré-safra, porque vai ficar ali, né, no manejo pré-safra alguns quadros ainda. E como você está trabalhando com sobreninho, compatível, né, com o ninho de baixo, você pode estar subindo os quadros com alimento, estimulando mais ainda, colocando cera nova embaixo, e aí quando você colher o mel, aqueles quadros mais pretos você descarta, ou melhor, né, você derrete a cera. Então, gente, essas são as 4 formas que você pode estar utilizando para trocar a cera. Assim que eu iniciar aqui os manejos pré-safra,
eu quero estar mostrando para vocês como é que vocês podem estar fazendo na prática, passo a passo, cada uma dessas formas. O demarri, no início do manejo pré-safra, cortando um pedaço, que seria o menos recomendado, mas se você está com pouca grana, não quer comprar cera, também é válido. Está com muita cera velha, né? Até mesmo para derreter, né? E fazer cera alveolada é válido, mas você tem que ter consciência de que de todos eles é a pior forma que você pode estar utilizando para trocar essa cera. No início do manejo pré-safra e durante a safra, você pode estar fazendo a troca dessa cera, ok? Então, meu amigo, era isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até a próxima.